Podem sentar, queridos. Hoje, em homenagem aos pais, quero compartilhar uma palavra a respeito do amor do pai. O amor do pai, diga amor do pai. Vamos falar do amor do nosso grandioso pai. Quero falar sobre o amor de Deus Pai. Se nós somos gratos pelos pais que Deus nos deu, que nos amaram, imagine o Deus Pai que enviou o seu próprio Filho por amor a nós. Queria meditar um pouquinho com você e ampliar um pouco mais a sua visão a respeito de Deus Pai. E dizer a você que talvez não tenha mais o seu pai presente aqui, mas nós temos um pai que supre todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Quando somos ministrados no amor de Deus, somos fortalecidos, somos abençoados. O amor de Deus lança fora todo medo. No amor não há medo. O amor gera confiança, o amor gera intrepidez, ousadia na fé. O amor nos faz viver as promessas de Deus. E você vai sair daqui cheio desse amor que cura, que restaura, que abençoa, que fortalece. E vai levar você a ter grandes voos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, a viver os sonhos do Senhor para a sua vida. Eu quero declarar: quem chegou aqui deprimido, depressivo, será curado pelo grande amor de Deus em nome de Jesus. O amor de Deus é vitamina, o amor de Deus é essa força propulsora poderosa que nos faz andar sobre as águas. Você precisa ter confiança no quanto Deus te ama, apesar das nossas falhas e debilidades. Para isso, quero compartilhar uma palavra com os irmãos bem conhecida, que está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Essa é a parábola. Na primeira fase você já sabe que parábola que é, né? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Isso é parábola do quê? Do quê? Não, hoje não vai ser a parábola do filho pródigo. Hoje, em homenagem aos pais, será a parábola do pai amoroso. Amém? O livro dá muita ênfase ao filho que foi, mas todas as ações mais extraordinárias do texto não vieram do filho, vieram do pai. A parábola do pai amoroso. Vamos dizer isso juntos? A parábola do pai amoroso. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Esse texto, na sua essência, é Deus querendo revelar àqueles pecadores que estavam ouvindo. Se você olhar no início do capítulo 15, a Bíblia diz que pecadores e publicanos vieram até Jesus. E nesse contexto, Jesus compartilha 3 parábolas: a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo que estava perdido. Então esse é o contexto dele falando com aqueles que estão chegando até ele, estão se achando indignos de chegar até Deus. E ele também fala aqui para os judeus. O filho pródigo aqui simboliza os gentios, e o filho mais velho aqui simboliza os judeus. Então Jesus compartilha essa parábola, também revelando não apenas quem são os filhos, mas quem é o pai. E esse pai aí é o Deus que eu e você adoramos, que conhecemos como Deus Pai Todo-Poderoso. Você vai ter uma revelação a respeito de Deus Pai na parábola do pai amoroso. E o filho mais moço chega para o pai: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Preste atenção, finalzinho do versículo 12 diz que ele lhes repartiu os haveres. A indicação que o texto nos dá é que o pai repartiu a sua herança com os 2 filhos ou com um filho só? Os 2, você percebeu isso? Você percebeu que o pai repartiu com os 2, não foi apenas com o filho mais moço que saiu? O pai lhes repartiu os haveres. A mesma coisa que o pai deu para um, o pai também deu para o outro. Os 2 receberam. Depois de alguns dias, versículo 13 diz: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, porque longe da casa do pai só há necessidade, longe da casa do pai só há escassez, longe da casa do pai não há vida, não há fartura, não há mantimento, longe da casa do pai tudo é ilusão. Uma vida sem Deus é uma vida sem destino, sem graça, sem propósito. Sem Deus a vida se faz um vazio. Por isso, longe de Deus, apenas necessidade. E hoje a gente vê um mundo cada vez mais escuro, famílias em necessidade, adolescentes e jovens em necessidade, gente vivendo muita necessidade. Há uma grande fome na nação, há uma grande fome no mundo hoje. As pessoas se envolvendo com drogas, jovens cortando seus pulsos, seus braços, marcando seus corpos, gente separando, divorciando, abandonando família, gente das mais variadas situações. Por quê, gente? Porque há uma fome no mundo, há uma fome, as pessoas estão com fome, e em busca de saciar a sua fome, as pessoas procuram das mais variadas situações, mas não tem jeito. O único lugar que tem pão com fartura é na casa do Pai. Você está no lugar aonde tem pão com fartura. Alguém pode fazer um barulho santo nesse lugar? Verso 15, pode aplaudir o Senhor forte. Mas o destino dele continuou. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para fazer o quê? Guardar porcos. Lembre-se que Jesus está contando uma parábola. O alvo de Jesus, quem está à sua frente, são judeus, e para o judeu o porco é um animal impuro. E vai dar uma informação ainda mais degradante aqui agora para um judeu. Ali ele estava numa situação tão terrível que ele desejava fartar-se da lavagem das alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Ele chega na situação mais deplorável que um ser humano pode chegar. Ele torra a grana do pai, vive dissolutamente, vive aproveitando, entre aspas, a vida, até ele chegar no último degrau da derrota humana. Mas a partir do verso 17, ele cai em si. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ele lembrou que na casa do pai tem pão com fartura. Diga comigo, na casa do pai tem pão com fartura. Quando ele pensou de um lugar bom para ele pedir socorro, para ele voltar, ele logo pensou na casa do Pai. Querido, não há lugar melhor do que a presença de Deus. Na presença de Deus há abundância de alegria, há abundância de paz. Não há comparação. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: depois que eu vim para a igreja, depois que eu me converti, parece que a minha vida ficou pior. Parece que quando eu não era crente eu não tinha tanta luta e tanta batalha. Deixa eu dizer para você, querido, quando você não era de Jesus, você era um defunto. Pergunte para um defunto como é ser defunto, para ver se ele vai dizer se é bom. A Bíblia diz em Efésios 2:1: ele vos deu vida estando vós mortos. Como é que Jesus te encontrou? Mortinho do Pereira, da Silva, de Souza. Mortinho. Então não dá para comparar a vida com Jesus, não dá para comparar, nunca faça essa comparação, porque, meu irmão, é o mesmo que comparar a morte com a vida. Hoje você é luz, antes você era trevas. Hoje o diabo não pode te tocar. No mundo você vira marionete na mão de Satanás. Como dizer que a vida com Jesus não é, meu irmão, a vida com Jesus é incomparável. Nunca faça essa comparação. É infinitamente melhor caminhar na presença de Deus, receber o seu amor e viver nessa vida debaixo dessa fé no Filho de Deus. Quem está aqui pode celebrar a vida com Jesus? Joga a mão para cima, faz um barulho de gente alegre, abençoada, que teve um encontro com Ele. Quanta gente na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vai viver longe de Deus, vai morrer de fome espiritual. E olha, coisa dramática, triste, é ver alguém que já comeu pão com fartura e hoje está lá fora morrendo de fome espiritual.
É decadente ver alguém que um dia já foi tão inspirado na fé, já esteve na igreja, você já viu essa pessoa às vezes firme na fé, mas hoje ela está faminta lá no mundo, faminta vivendo longe de Deus, faminta sem a direção de Deus. É deprimente. Gente que está morrendo de fome espiritual. Versículo 19. Não, verso 18, eu não li ainda, né? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Olha o discurso do filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Ele preparou todo um discurso bonitinho, ele fez certinho, ele reconheceu a sua pequenez, o quanto ele era miserável. Vou voltar para a casa do meu pai. Ele pensou para ir para o lugar certo. Já não sou digno, me trata como dos teus trabalhadores. Verso 20, agora começa as ações do pai amoroso. Olha só, lembre-se que esse pai representa Deus, o Deus que eu e você adoramos. Olha que imagem linda Jesus mostra a respeito de Deus Pai. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ei, ele estava longe do velho. Ele estava longe do seu pai, mas foi o pai que avistou o filho. Você sabe que no Antigo Testamento, na palavra, no tempo da palavra, um ancião nunca corria em direção ao jovem. Só o jovem corria em direção ao ancião. Ninguém mandou o senhor sentar e ficar sentadinho aí, ó. Vou usar o senhor como exemplo. Eu já usei hoje de manhã. Mas sou um jovem renovado. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Olha, para o pai ter visto esse moço de longe, gente, é porque o pai nunca havia perdido a expectativa e a esperança do seu filho voltar. Oh meu Deus, Deus fica sempre nessa expectativa do filho voltar para casa, sempre uma expectativa. É hoje, quem sabe é hoje, quem sabe é hoje. Há muitos filhos ao redor da terra que ficam assim: eu acho que domingo eu vou naquela igreja, eu acho que domingo eu vou naquela igreja, eu acho que domingo. Por isso que a gente tem recebido, né, eu tenho conversado com quem vem pela primeira vez assim na igreja, e aí eu gosto de perguntar, né, como é que você veio aqui? Foi um amigo, foi um parente. Aí eu falo assim: não, foi o Espírito Santo. Deus preparou esse momento e usou pessoas. Aí eu amo quando alguém diz assim: não, ninguém me convidou não. Eu acordei hoje com uma vontade de vir na igreja. Eu acordei com uma vontade de estar aqui. É papai te chamando, é papai indo ao teu encontro. Olha, a Bíblia diz que todas as iniciativas espirituais quem tomou foi Deus, não foi nós. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele, que a parte ofendida que veio pedir desculpa. Veja isso, Deus desceu da sua glória. Quem andou todos os quilômetros para chegar até mim e você foi Ele, Deus Pai. Ele não suporta ver você longe. Ele não suporta ver você afastado. Ele não suporta viver longe de você. Ele não suportaria passar a eternidade longe de você. Ele vai ao encontro do pai, do filho, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Quantos pais temos aqui? Pai, um abraço e um beijo de um pai cura, restaura. Onde estão os pais? Pai, o diabo está querendo roubar sua paternidade. E apesar das mães serem tão necessárias, extraordinárias, mãe é maravilhosa, né? Na verdade, o filho primeiro chama mãe, o pai está em segundo plano, né? E quando o filho chama pai, cadê a mãe? É porque ele quer a mãe. Mas nós pais temos uma função, a paternidade. A paternidade. Eu vi uma reportagem
De relance, ontem na televisão eu ouvi alguma coisa assim. Amanhã uma reportagem dos 30% de filhos que não têm pais, mas são alcançados por algum outro tipo de paternidade. Não existe! Paternidade é só onde tem pai. Se não tem pai, não vai ter paternidade. Vai ter maternidade. Vai ter tio-nerdade. Vó. Mas não vai ter paternidade. Brasil, isso é só pai que dá. O diabo está querendo roubar isso dos pais. É claro que tem mães que são extraordinárias, porque muitos pais sumiram, apareceram, morreram. E aí a mãe tem que se desdobrar e ser pai, ser mãe. Eu sei disso, e essas mulheres são extraordinárias. Deus dá graça a elas. Mas deixa eu te dizer, a lacuna vai estar lá. Por isso que a nossa responsabilidade como pai é muito grande. Paternidade. Pai, abraça seu filho, beija seu filho. Mesmo seu filho está na idade das minhas, que a gente vai beijar e ai pai, ai pai. Aí a gente pega, aí é que eu beijo mesmo. Beija, abraça. Esse pai correndo abraçou, beijou. Verso 21. E o filho começou o discurso. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pronto, acabou o discurso. O pai não deixou o filho concluir o discurso. Tinha mais para ele falar, não tinha? Tinha, mas o pai não deixou. Olha o verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos. O pai não quer saber das suas desculpas. O pai não quer saber com o teu passado. Ele está preocupado com o teu presente, com o teu futuro. Ele está mais interessado que você está aqui hoje. Isso é o mais importante. O pai não vai jogar na cara o seu passado. O filho começa o discurso. Eu imagino sim, ele agarrado no filho. Servos, trazei depressa melhor roupa. Diga melhor roupa. Diga melhor roupa. Diz para mim, ele foi comprar roupa. Vai lá no shopping, procure a melhor loja e compre uma roupa para ele. Isso? Não, pegue a melhor roupa, porque a melhor roupa já estava só esperando por ele. Pai amoroso, já está tudo preparado, querido. O pai já preparou tudo para você. Tira essa roupa velha, imunda, que lembra o teu passado. Você, quando olhar para você, não vai ter nada que lembre o seu passado. Eu quero lembrar que você foi lavado pelo sangue, perdoado, purificado. Há uma nova vida para você, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga roupas novas. Trazei de peça a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo. Diga anel, autoridade. Autoridade de filho, credencial de filho. Agora eu sou filho. Pode comprar, pode ir para a cidade, tem crédito, porque ele tem um anel de família. Ele não é um perdido na vida, ele agora tem um pai, tem uma família, tem um endereço. Esse é o anel. Ele devolve a autoridade perdida. Agora, isso aqui eu acho lindo. Diga assim, sandálias nos pés. O pai diz, põe sandália nos pés. E aqui dá um contraste da nova aliança com a antiga aliança. Na antiga aliança, quando Josué e Moisés não eram dois desviados, não eram dois afastados, eram dois servos de Deus. Mas quando os dois se aproximaram aonde Deus estava, a voz do pai foi: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Na antiga aliança, Deus manda tirar a sandália. Na nova aliança, Deus manda botar a sandália.
Por que esse contraste, pastor? Simples, porque na antiga aliança, o homem tinha que prover justiça, o homem tinha que se esforçar, partia do homem, ele se alcançar justiça diante de Deus. O homem promove justiça. Na antiga aliança, na nova aliança, Jesus nos deu a justiça que era dele. Jesus nos santificou. Jesus proveu justiça para que fôssemos abençoados. Escute isso. Na antiga aliança, eu promovo a minha justiça diante de Deus. Na nova aliança, eu recebo justiça que me justifica diante de Deus. Na antiga aliança, tira a sandália. Na nova aliança, põe a sandália. Você foi santificado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu acho engraçado quando eu vejo igrejas colocando assim: grande congresso de santidade, tirai vossas sandálias. Avisa para esse povo que eles estão no Novo Testamento. Avisa para esse povo que a antiga aliança caducou. Agora é época de fazer congressos. Calçai as vossas sandálias. Fomos justificados diante dele. Fomos considerados justos porque Cristo proveu justiça para o pecador. Yes! Eu me empolgo com isso. Deu para perceber, né? Verso 23. Trazei também. Olha isso. Jesus mostrou isso aqui ontem à noite. Meditando nisso. Leia esse versículo, leia. Trazei, também matai o novilho cevado. Que culpa tem o novilho cevado que o filho voltou para casa? Para que tivesse festa na casa, o inocente tem que morrer. Para que domingo à noite em Balneário Camboriú, na Luz da Vida, houvesse um culto de celebração, o sacrifício teve que morrer. O Cordeiro Santo teve que morrer. O filho volta para casa, o pai abraçado nele diz: matai o novilho cevado, para que pudéssemos celebrar a salvação. O novilho tem que morrer, tem que ter sacrifício. Em toda a Bíblia, Jesus sempre quer mostrar que o filho dele teve que ser sacrificado para que você pudesse receber vida, para que você pudesse ser liberado. O filho, o Cordeiro de Deus, teve que ser morto, preso e morto. Celebramos a ceia todos os meses, porque o Pai nos abraça dizendo: matai o novilho cevado. A ceia para nos lembrar que se nós vivemos em festa hoje, festa de salvação, de redenção, de celebração, de avivamento, de poder, é porque o Cordeiro foi morto. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Verso 24. Porque se meu filho estava, diga, morto, longe de Deus só tem morte. O pai disse: ele estava morto, porque longe de Deus não há vida. Mesmo alguém estando respirando, não há vida longe de Deus. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, porque sem Deus nós ficamos perdidos. E foi achado, e começaram a regozijar-se. Aí aparece o filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Eu acho legal isso. O que tem na casa do pai? O que tem na casa do pai? O que tem na casa do pai? Músicas e danças. Na casa do pai tem música e danças. Eu acho que tem alguns crentes que queriam riscar a dança dali.
Mas não dá, foi Jesus que escreveu dança. Foi Jesus que escreveu que na casa dele tem dança. Pastor, achei que dança era do diabo. Depende, você dá para o diabo o que você quer. É igual o irmão chegou, pastor, televisão é do diabo. O pastor disse, se ele comprou, que ele mostre a nota fiscal. A minha é minha. A dança, ó, aqui a gente está 50% ainda. Porque a gente tem mais as músicas, mas eu nunca vi o Márcio dançar. Eu nunca vi o seu Almeida dançando. As únicas que dançam aqui são as meninas aqui do Ministério de Dança. Eu queria ver a igreja dançar. Eu queria ver os irmãos dançarem mais. Porque na casa do Pai tem dança. A dança não é do diabo. A dança não é lá da Shed. A dança é da casa de Deus. Nós temos motivos para dançar. Nós temos motivos para celebrar. Nós temos motivos para exaltar. Aleluia. Oh! Na casa do Pai tem dança. É interessante como o diabo inverteu isso. Tem gente que às vezes chega aqui na igreja, vê o pessoal dançando do ministério, ou vê algum irmão mais alegrinho, ele diz, essa igreja... Olha como o diabo conseguiu roubar algumas coisas e botou o carimbo dele, plagiou, muito mal plagiado. As danças, olha, a dança está tão intrínseca ao ser humano, que um bebê, você nunca disse para o seu filho dançar. Toca uma música, o menino começa. Quem foi que disse para a criança que era para dançar? É dela, está dentro de nós. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Apresentai-vos diante dele com música, adoração, com danças, com celebração, porque estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele ouviu a música e as danças. Verso 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Manda chamar o meu pai. Verso, o que aconteceu com ele? Ele se indignou. Quem é que se indignou? Quem se indignou? O irmão mais velho. Em algum lugar você viu o pai indignado aqui? O pai se indignou com o filho perdido? O pai se indignou com o filho mais velho? Quem se indignou? Por que as pessoas têm a imagem de que Deus é um Deus irado, um Deus indignado? Por que se criou essa imagem de Deus negativa, de um Deus indignado? Não faça isso, menino. Papai do céu, não gosta. E você cresceu com medo de Deus. Tem um monte de gente desviada da fé que tem medo de entrar numa igreja, porque o evangelho que incutiram nela é o evangelho do medo. Deus vai te pesar a mão. Mas quem se indignou? Foi o pai ou foi o irmão? O irmão se indignou. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão indignados nos púlpitos e falam de maneira indignada. Resultado, eles passam a imagem de um Deus indignado, quando na verdade indignados são eles. Estão representando Deus de forma errada. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele se indignou. Quem se indigna é o irmão mais velho. Não é Deus. Deus é bom. O pai sai, e o que o pai procurava fazer? Conciliar. Diga comigo, pai é conciliador. A imagem de Deus Pai, essa é a imagem de bondade, de conciliador. Mas pensa bem, se eu fosse o diabo, e eu não sou,
Ele não é tão bonito. Eu faria as pessoas terem uma imagem negativa de Deus. Eu faria as pessoas imaginarem que Deus é irado, porque Deus é santo. Tira as sandálias dos pés. Para todo mundo ter medo. Tem um monte de gente lá fora com medo de entrar na igreja, porque incutiram essa mentalidade neles, do Deus vingador. Mas o pai saiu e procurava conciliá-lo. Você já viu que conciliação é função do pai? Olha como tem se invertido isso. A mãe está assumindo essa posição. A mãe sempre mais tranquila, não é? Mas na verdade o pai deveria ser o conciliador. O diabo está tirando isso de nós. Anda, menino, antes que seu pai chegue. Essa é a função do pai. O pai é o conciliador. A presença do pai, o filho deveria, ai, que bom que o pai chegou. E não, ai, que medo o pai vai chegar. Eu quero que minhas filhas, todas as vezes que elas ouçam, papai está chegando, ai, que bom, ai. Eu gosto quando elas me mandam uma mensagem: pai, vocês já estão chegando? Não demora, pai. Gostoso isso. Ele se indignou. Verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha o que ele disse para o pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Ele falou duas inverdades. Primeiro, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu. Está fora da visão. Segundo, há tanto tempo que te sirvo sem transgredir. Quem está falando isso é ele. É ele. Outro equívoco que ele comete: nunca me deste nenhum cabrito. Ô gente, ele recebeu partes iguais. O que o pai deu para o filho mais moço, deu para o filho mais velho. Mas quando a gente não tem a visão da graça de Deus, a gente tem a tendência de enfatizar o negativo e não o positivo. A gente tem a tendência de reclamar por aquilo que a gente não tem e esquece de agradecer por aquilo que a gente já tem. Quem está aqui? Às vezes reclamamos e murmuramos, esquecemos de ver as coisas boas. Tenha olhos bons, veja coisas boas na igreja, nas pessoas, nos irmãos, no seu marido, na sua esposa. Pastor, mas meu marido fica domingo o dia inteiro sentado no sofá assistindo o jogo do Flamengo. Tem coisa pior, tem marido que torce para o Corinthians. Tem maridos que não estão em casa. Tem maridos que não ficam em casa. Tem olhos bons. Pastor, minha esposa fala sem parar. Tem umas esposas que são mudas. Só com sinais. Louve a Deus pelo que você tem, não pelo que você não tem. Diga assim: gratidão é um poder. Verso 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós somos o filho pródigo. Israel é o filho mais velho, que ainda não reconheceram grande parte do povo Cristo. É um povo muito querido, muito especial. Nós vamos em Israel, sentimos algo muito poderoso lá. Ainda tem espaço na nossa caravana, vamos em novembro. Te convido para ir conosco. É algo muito gostoso.
mas eles ainda não reconheceram Cristo na sua grande maioria. Estão como o filho mais velho, só ouvindo o som das danças, só dizendo assim: por que dançam? Porque esse povo está celebrando. Mas eles não tiveram a revelação do filho que foi sacrificado, do novilho que foi morto. Querido, quando você não tem consciência do que é a cruz e do que aconteceu na cruz, as pessoas ficam do lado de fora da festa, quando poderiam estar aqui celebrando o Cristo. Agora, essa história tem algo interessante. Veja essa curiosidade bíblica de Deuteronômio, e eu encerro com isso. Veja só, Deuteronômio 21:18. Se alguém tiver um filho, olha isso, está no Antigo Testamento, na lei. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, ainda que ele seja disciplinado, castigado, mesmo assim não lhes dá ouvidos. Seu pai e sua mãe, olha o que o pai do filho pródigo, conhecedor da lei, deveria ter feito com o seu filho, segundo a lei judaica. Olha o que ele deveria ter feito e não fez. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e eles lhe dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Olha o filho pródigo aqui, viveu dissolutamente. Olha o que era para ter acontecido com esse filho. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá aí. Aquele filho era para ser morto segundo a lei. Já pensou se essa lei tivesse em voga hoje? No Novo Testamento, a primeira história, ou a história desse filho, terminou em festa. No Antigo Testamento, a história desse filho terminou em morte. Por que a diferença? Porque a continuação do texto de Deuteronômio diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aquele filho desobedeceu. Ele deveria receber a maldição da lei, que era morte por apedrejamento. Mas a lei diz que todo aquele que tivesse pecado e que morresse, deveria ser pendurado no madeiro, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus conta uma história em que o filho deveria ser morto, mas por causa de Jesus estava garantindo a liberação do filho, porque ele iria morrer no lugar do filho pródigo. O apedrejamento era nosso, mas ele morreu em nosso lugar. Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse em Balneário Camboriú sobre os brasileiros, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Cristo foi morto em nosso lugar. Cristo assumiu a morte em nosso lugar. A maldição da lei caiu
toda sobre Cristo, para que eu e você fôssemos liberados e ao invés de maldições, recebêssemos as bênçãos de Abraão. Querido, caminha por essa terra, sai daqui dizendo: eu tenho as bênçãos de Abraão sobre a minha vida, eu sou um filho amado do Pai, Jesus é o meu Senhor. Acorda pela manhã, vai para o teu trabalho dizendo: eu tenho as bênçãos de Abraão sobre a minha vida. Quando alguma coisa ruim acontecer, não foque naquilo que é ruim, apenas diga: eu tenho a bênção de Abraão na minha vida. Esse mal vai se transformar em bem, porque Deus cuida de mim. A bênção de Abraão está sobre mim pela fé em Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Estenda suas mãos aos céus. E eu te convido a agradecer a Deus. Eu te convido a louvar ao Senhor por Deus Pai. Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, mas eu te desafio a declarar: a bênção de Abraão está sobre a minha vida. A bênção de Abraão está sobre a minha vida. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Serás abençoado na terra, serás próspero na terra. Veja a bênção. A Bíblia diz no livro de Jeremias que a diferença do amaldiçoado para o abençoado é que o amaldiçoado ele vê o mal chegando, o abençoado não vê. Não é porque não vem, é porque os seus olhos não estão no que de negativo acontece. Ele só vê o bem, ele vê a bênção, ele vê a bondade de Deus em tudo. Ele consegue enxergar livramento de Deus, aonde o amaldiçoado, a pessoa que não conhece a Deus, vê o problema. O abençoado vê direção, vê livramento, vê Deus livrando ele de alguma situação. Então levanta a tua mão e agradeça a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Você foi abençoado pela cruz do Calvário. Diga comigo bem forte: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu te agradeço, porque lá na cruz, o Senhor morreu em meu lugar, a minha morte, e se fez maldito em meu lugar, quebrando assim toda a maldição da lei, a ponto de hoje eu poder declarar que eu estou debaixo do sangue de Jesus, e a maldição da lei não me alcançará, mas me alcançarão as bênçãos prometidas a Abraão, virão sobre a minha vida. Pela fé eu recebo as bênçãos de Abraão sobre a minha vida, sobre a minha descendência. Pela fé em Deus Pai, que me amou de tal maneira que deu o seu Filho para me dar a redenção, a salvação. Todas as bênçãos de Abraão são minhas pela fé no Cristo, Filho do Deus vivo. Receba cura, receba restauração, receba provisão do céu, provisão emocional, espiritual, material. Receba toda a provisão para a tua alma, para o teu coração, para o teu espírito. Receba e celebre o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Pai, derrama a tua graça sobre toda a família da fé. Derrama, Senhor, sobre os teus amados o teu poder, porque como um Pai amoroso nos amaste, como um Pai bendito nos recebeste. Obrigado, obrigado por essa adoção de filhos, adoção de filhos. Grita comigo: Deus Pai, muito obrigado, porque o Senhor me amou primeiro, o Senhor me amou. Eu recebo o teu amor e lanço fora todo medo, toda insegurança, toda preocupação. Eu lanço fora e recebo pela fé todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte.